Senador Alessandro, muito obrigado. Eu vou ser bem rápido, agradecer a oportunidade de estar aqui com os colegas debatendo, a todas as equipes técnicas e senadores. A Abrasca é uma entidade que reúne perto de 500 empresas, são grandes empresas de todos os setores, são aquelas listadas em bolsas, que emitem dívida no mercado. Então, nós estamos falando de multissetorial, de grandes empresas que atuam nacionalmente. Nós fomos, desde o início, apoiadores da implementação de uma reforma tributária com modelo de IVA, e nós chegamos lá, nós temos um modelo IVA padrão ouro mundial. Acho que mesmo este projeto aqui já avançou bastante. O deputado Mauro Benevides conseguiu avançar bastante desse debate na própria Câmara, então deixou alguns empates, alguns desafios ainda, e acho que a perspectiva principal que nós temos neste projeto de lei é como a gente reduz o litígio tributário. Esse é o grande desafio que nós temos da perspectiva aqui. Do ponto de vista, eu quero concordar com o meu colega das fiscalizações municipais, nós tínhamos um IVA porque essa era a única opção política possível, sem a menor dúvida, mas isso nos coloca um desafio que é como a gente garante governança nesse processo. O que implica não apenas na questão dos incentivos aos fiscais, essa é uma das preocupações que nós temos, quer dizer, a gente não pode ter um incentivo de que todo mundo abra todas as fiscalizações ao mesmo tempo, senão uma empresa nacional como a Casas Bahia vai receber lá 5.000 autos de uma vez só e todos eles de uma vez só, e isso poderia ser realmente um caos. A gente precisa de regras internas, seja do IBS, seja na lei, mas que organizem isso como um representante e um suplente e que organizem, inclusive, incentivos de arrecadação. Isso é absolutamente fundamental. Mas não para aí a nossa preocupação, que na governança, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e quero falar bastante sobre contencioso administrativo tributário, porque mais do que o CARF e o comitê, eles têm uma função mais do que julgar cada caso. Existe uma função óbvia das administrações tributárias, que é julgar o mais rápido possível para diminuir o custo e, claro, desafogar o judiciário. Mas existe uma outra função que pouco se fala sobre o contencioso administrativo tributário, que é, mais do que dar resultados individualmente, é criar entendimentos. Isto cria previsibilidade e acho que aqui há um espaço para melhorar. E, no fundo, para o terceiro ponto de preocupação, que é, e eu tenho certeza que o senador vai concordar comigo, o caminho da lei, a lei é uma abstração. A lei só existe de verdade quando o fiscal da linha de frente põe ela para funcionar. É lá que ela toma corpo de verdade. E aqui também temos uma preocupação. Nós temos 3 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles é sobre o Comitê de Harmonização e tem a ver com a harmonização de interpretações entre o CBS e o IBS. São impostos irmãos que deveriam funcionar igualmente, mas que terão 2 processos decisórios no contencioso administrativo que são diferentes. E eu posso apostar com os senhores, haverá interpretações diferentes entre eles. Coloca-se então a discussão, como é que você harmoniza isso? E como você cria um processo decisório que garanta que, ao longo do tempo, esses 2 tributos sejam iguais e não divirjam pelas interpretações que os agentes de cada um dessas organizações vão criar. E eu não tenho dúvida, haverão divergências na interpretação. É fundamental para nós que haja um mecanismo em que os contribuintes, da mesma forma que fazem parte de todos os julgamentos, façam parte da harmonização dessas 2 interpretações. Existem algumas emendas, eu já as listei aqui no canto inferior direito, que colocam os contribuintes dentro do Comitê de Harmonização apenas e unicamente na função de interpretação, de harmonização de interpretações entre o Comitê Gestor e o CARF, que é uma coisa que já existe hoje no CARF, e também existe em todas as instâncias Existem outras ideias possíveis? Existem outras ideias possíveis. O Breno aqui esteve nesta comissão falando, colocar um incidente de harmonização também é possível. O que é necessário é que este mecanismo de harmonização exista e, tal como existe em todos os julgamentos, estejam lá também os representantes dos contribuintes. Este aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O segundo ponto, nessa mesma, é sobre como a gente lida enquanto houver divergências de interpretação nos 2 processos de contencioso administrativo. Isto aqui também tende a criar um novo problema. Se tiverem interpretações diferentes, é preciso que se pare, que se organizem, que as 2 estruturas burocráticas conversem e cheguem num consenso para evitar que hajam, de novo, e que haja um prazo para isso aqui, a gente está sugerindo 90 dias úteis, para que não se gerem decisões que são divergentes entre esses 2 processos de contencioso administrativo.
O segundo ponto tem a ver com uma das melhores coisas da democracia, que é como a gente funciona na democracia. O grande chave da democracia, desde a teoria política moderna, é nenhum poder é exercido sem contraposição, sem controle interno. E aqui a gente quer chamar atenção para um que me parece muito importante, que é a capacidade desse comitê de contencioso, para todo esse processo contencioso, possa avaliar também a legalidade de cada uma das decisões infralegais que forem tomadas pelo comitê ou por qualquer uma das administrações administrativas, qualquer uma das instâncias administrativas que então houver. Então, é apenas uma alteração, todo o processo de contencioso administrativo também poderá avaliar a legalidade das decisões e servir mais do que também como controle interno e diminuir a chance, porque senão ele vai acabar sendo um controle de passagem. Toda vez que a gente achar que isso aqui é ilegal, nós vamos direto para o judiciário e aí, obviamente, a possibilidade de redução de contencioso tributário estará reduzida. Para terminar, já no meu terceiro item, que é a racionalização das multas. O texto que estamos hoje na mesa é particularmente ruim, ele tem 37 hipóteses de penalidade, uma boa parte delas é sobreposta, e aqui a nossa recomendação é uma revisão radical nessas três formas. Na verdade, aqui o que importa, você tem três problemas que precisam ser realmente enfrentados. A omissão, quando houver omissão na emissão de um documento fiscal, a emissão de um documento inidôneo, ou quando não houver a inscrição do contribuinte nos cadastros da CBS e do IBS. Tá? Essas são as penalidades que nos parecem resumir quase todas as 37 hipóteses. Pode ter outras? Pode, a gente pode falar em 5, mas não pode falar em 37. É absolutamente inadequado do ponto de vista racional. Segundo lugar, ainda no ponto das multas, é absolutamente necessário que todo o sistema de penalizações reconheça tanto os elementos atenuadores quanto de piora a partir do comportamento do contribuinte. Bons contribuintes têm que ser tratados diferentes de maus contribuintes. Por definição, o que significa, e essa é a prática da OCDE, é o que está discutindo, é o que o Supremo Tribunal fez agora, é o que o Congresso definiu na lei do CARF recentemente, é absolutamente necessário que hajam elementos agravantes e atenuantes e que eles sejam baseados num comportamento objetivo. Paga, faz tudo direitinho, paga ou não paga. Se você cometer um erro, não é a mesma coisa de um sonegador contumaz, precisa ser tratado diferente e isso precisa ser tratado com mais atenção. E mais ainda, é necessário sim estabelecer tetos para as multas, em particular aqui para o teto de multa de obrigações acessórias. Elas podem, se eles for obrigações acessórias, se eles não interferem no principal, eles podem ter até 10%, uma multa absolutamente desproporcional por uma obrigação acessória. Não tem nada a ver com o que eu paguei e deixei de pagar. É só porque eu não coloquei o cadastro, por exemplo, do meu sócio lá. Eu posso ter 10% do faturamento de uma usina siderúrgica. Isso não faz o menor sentido, isso é absolutamente desproporcional. O STF deu julgamentos recentes sobre isso, dizendo que mesmo quando há alteração do principal a pagar, isso não pode superar nunca os 100%. E esse teto não está na legislação tal como ela está neste momento. Então, senador, era isso. No fundo, a gente acha que a reforma tributária era uma grande... Observe o que aconteceu na Índia nos últimos anos. Há 12 anos atrás, a Índia fez uma reforma tributária a partir de um cenário muito pior do que o nosso. 10 anos depois, tem lá o mesmo primeiro-ministro e a Índia supera a China como um país de maior dinâmica econômica do Brasil, e é hoje o que as nossas companhias estão fazendo. Existem duas preocupações que a gente realmente precisa ter agora aqui. A primeira delas todos nós estamos olhando agora onde estão nossos centros de distribuição, onde estão as nossas fábricas, todo mundo está fazendo a conta, inclusive de quais serão seus preços, e isso é um trabalho que está acontecendo em todas as empresas, mas há uma preocupação, senador, muito grande com prazos. Nós estamos em junho, não temos o comitê funcional, não temos os sistemas, e temos que operar a partir de 2016. Já existe uma saída lá pela lei, mas a verdade é que das nossas companhias há uma enorme ansiedade sobre como é que a gente atende às nossas obrigações já daqui a poucos meses. Muito